Esse é mais um episódio do podcast Gestão Sem Crise com Débora Gianotto. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e futurismo, que também é um assunto que pequenas e médias empresas devem saber e devem estar inseridas nesse contexto. E eu trouxe hoje, para a gente conversar sobre esse assunto, uma das pessoas mais especialistas que o Brasil tem para contextualizar tudo isso para a gente. Eu vou ler o currículo dela, porque é impossível a gente ter na cabeça tudo que essa mulher faz, porque ela é boa demais, gente. O nome dela é Glória Copelo. Ela vem diretamente do Rio de Janeiro. Ela está fazendo um bate-volta só para trocar comigo e com vocês o conhecimento que ela tem sobre o assunto. Ela é pós-graduanda em ESG, pós-graduada em RH pela FGV, graduada em Administração de Empresa, Master Coach, Coach de Carreira, Analista de Perfil Comportamental e Inteligências Múltiplas, uma das melhores que eu conheço, Foresight Practitioner, Estudos de Futuro, que é o que nós vamos discutir aqui, e treinadora comportamental sistêmica para lideranças do futuro. Glória, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu sei que você mora longe, sua agenda é atribuladíssima. Então, assim, vamos aproveitar o máximo possível do seu tempo. E, assim, muito obrigada mesmo por você ter aceito o convite e estar aqui conosco para fazer essa troca de informações que, pra gente, vai ser uma aula. E se eu fosse você agora, pausa esse vídeo, vai buscar papel e caneta, porque nós temos muitas informações para vocês anotarem, seja você empreendedor, empresário ou líder. Bem-vinda, Glória. Muito obrigado, Débora. Para mim é um prazer estar aqui, uma honra. Muito obrigado pelo convite. Tá? Vou tentar aqui ser o mais contributiva possível para o teu público e para todo mundo que chegar aqui nessa casa linda. Parabéns pelo podcast Gestão Sem Crise. Desejo isso a todas as empresas de hoje e do amanhã também. E é o que eu sempre digo, me usem como ponte. Eu sei que a transformação depende de você, né? Depende do quanto você vai se empenhar por isso, mas nós podemos ser uma boa ponte para todo mundo caminhar nessa jornada aí rumo ao futuro. Nossa, que muito bonito isso que você fala de ponte, né? Porque assim, não existe nada que não liga uma situação a outra, uma pessoa na outra, este elo, né? E essa metáfora que você faz com a ponte é muito legal. Ligam situações, às vezes, um pouco mais complexas, porque ponte, né, tem uma abertura no meio, e essa ponte é o que faz ligar o ponto A para o ponto B. Exatamente. Mas conta aqui pra gente, porque eu sei muito sobre você, mas os nossos seguidores, conta um pouquinho quem é Glória Copelo, por que inteligência artificial, por que futurismo, o que é futurismo, né? Explica um pouquinho pra gente. Vamos lá. Sou carioca, né? Me chamo Glória Copelo, tenho várias formações, sempre fui uma pessoa, assim, à frente do meu tempo e quando eu comecei a escutar, sempre tive todas essas formações e também já fui bailarina de balé clássico, jazz, sapateado. Então eu tenho muita história para eu tenho muita história para contar. Hoje eu sei que eu sou, digamos assim, uma polímata. Antes eu não sabia o que era isso. Uhum. Hoje eu já consigo. Explica pra gente o que é polímata. Polímata é uma pessoa que tem diversas funções, é multifacetada. Tem diversas profissões, diversas carreiras e todas se agregam e ela utiliza isso de uma boa forma no decorrer da sua vida, ou uma de cada vez, ou todas juntas. Então eu tenho um pouco disso. Eu sempre tive, só não sabia. Eu sei disso agora, né? De uns tempos pra cá. Então, apesar de ser uma pessoa que eu amo a história, eu gosto muito da coisa da antropologia, eu sempre olhei muito à frente do meu tempo, sempre gostei de ter essa coisa mais no futuro. Mas eu entendo perfeitamente hoje que a gente não pode ir ao futuro sem olhar os lastros do passado. É muito importante a gente olhar para as nossas raízes. Nunca esquecer disso. É porque nós somos hoje o que... nós somos o reflexo somatório, do que... né? Nós o somos somatório, passado, exatamente. Mas também entendendo no tempo atual, Débora, que
o que a gente construiu desde quando a gente começou a nossa jornada até os dias de hoje, tá feito, abrace isso, ok, é know-how, é sabedoria, é tudo. Mas de hoje em diante, a gente precisa ter sim um novo olhar, a gente tem que ter uma nova perspectiva. A gente já está falando de futuro aí, quando fala prospectiva, tá? Porque é um mundo diferente, com comportamentos diferentes, hábitos diferentes, tudo muito diferente. Né? Muito se fala sobre futuro, muito se fala sobre inovação, sobre ChatGPT, sobre tudo isso que a gente tem acompanhado aí. Mas isso é só a pontinha do iceberg, quando a gente fala de futuro. Né? Eu gosto de falar estudo de futuros. Eu não gosto de usar muito o termo futurismo, até porque o futurismo é ligado à arte no Brasil. Não, mas para tornar a coisa um pouco mais fácil para que as pessoas entendam, as pessoas adotaram o termo futurismo. E eu vejo que muita gente, a grande maioria, liga futurismo à inovação, à tecnologia. Tudo bem. Isso faz parte do futuro, sim. São cortes do futuro, sim. Mas isso é só um pedacinho. A coisa do estudo de futuros, o foresight practitioners, a prospectiva de futuro, ela é algo muito mais amplo, ela é macro. Ela trabalha num sistema transversal, né, norte, sul, leste, oeste, e macro, muito macro. Aonde a gente pode falar de clima, de alimentação, de água, de tecnologia, de ações socioambientais, ações socioculturais, porque quando a gente fala de futuro, a gente mexe em tudo isso, tá? Por isso que o ESG hoje está tão proeminente o assunto, Glória, está tão se falando sobre, porque assim a gente tá vendo algumas situações climáticas diferentes, né? Inclusive aqui no Brasil, né, que tem algumas situações que teve em Santos há pouquíssimo tempo um tremor de terra e a gente não via isso no Brasil, né? Concordo. Minha visão particular sobre isso é que a gente vai ter, sim, uma situação climática grave ainda no mundo. A gente já vive, sim, né, de uma forma que as pessoas não falam abertamente, não assumem isso, mas eu acho que essa situação vai se agravar se ações sérias não forem postas em execução, né? Para salvar o planeta realmente. Eu acho que a gente vem aí a ter uma crise climática bem séria, bem grave, aonde afeta nosso consumo de água, nosso consumo de alimentos, nossa até mesmo indústria têxtil, todas as indústrias que a gente possa imaginar, né, que envolvam insumos, provavelmente serão atingidas, minha visão. E aí entra toda uma indústria que já está se preparando para alimentações em cápsula. Isso já é uma realidade. A alimentação em tubos, né? Não tem o astronauta, ele não se alimenta na Lua? sim. Existe uma corrente que acredita que muito em breve a gente também vai estar se alimentando assim. Justamente porque o mundo entra aí numa situação climática grave e sem contar a superpopulação que a gente tem no mundo inteiro. Muito em breve nós teremos 10 bilhões de habitantes no mundo. Sem um preparo, sem uma situação das pessoas olharem para isso com seriedade e buscarem soluções sérias, profundas. Soluções que a gente inicia hoje e vão reverberar por 50, 100, 200 anos. Né? Essa questão de alimento em cápsula é para, 5 anos? Ou ainda não tem previsão? E, assim, o que nós, seres humanos normais, podemos fazer para isso? Porque, assim, a gente vê que a galerinha, os jovens, eles já vêm, parece que chipadinho, com uma consciência ambiental muito melhor do que a nossa geração. Com certeza. Ou as anteriores, né? Que, assim, era tão abundante que cada um fazia tudo e qualquer coisa e não sabia. E hoje estamos colhendo o reflexo desse não cuidar do meio ambiente, né? Olha, eu tenho visto os processos muito acelerados. Sim.
Existem coisas que estavam previstas para 2030 e eu já estou vendo acontecer. Então, eu acredito que até 2030, que são aí 6 anos e meio, né? Nós teremos aí um mundo que eu acho que a gente não vai reconhecer mais. Entendi. Porque os ciclos estão muito rápidos. Acelerado, estão né? muito intensos, sabe? Então, eu acredito muito nisso, sim. Tem a questão do chip, né? Do chip que nós vamos ser chipados. Existem os chips dentro da área da medicina para certas curas que vai ser fantástico. Inclusive, hoje já existem 50 pessoas no mundo que estão chipadas. Pessoas com demência, com esclerose múltipla, com Alzheimer, que elas estão sendo testadas. Então, era uma coisa prevista mais para frente, já está acontecendo agora. Como dizem também, tenho essa informação, que vai existir o chip da cognição, aonde nós vamos nos tornar humanos muito mais inteligentes. Nossa, eu tô até querendo esse chip. Não, eu também quero. Quem aqui, Só gente, que também querem, nossa. eu também quero esse chip. Porque, gente, vamos combinar, depois do Covid, o cérebro da gente derreteu, né? Só que isso tudo, eu acho incrível, eu amo isso tudo. Só que existe um ponto aí de ressalva que eu faço, que é quanto o ser humano. A ética. Exato. Entende? A ética. O quanto isso vai mexer no nosso comportamento, nos nossos hábitos. Né? O quanto nós precisamos estar prontos para receber tanta tecnologia, para receber tanta informação. Você imagina você acordar na sua casa em Campinas e assim, eu vou ali em Nova York almoçar com uma amiga minha e à noite eu estou em casa. Existe já, assim, projetos para isso? O Hype Looper tende a fazer isso na nossa vida. Na nossa geração. Sim. Nós vamos ver isso acontecer. Porque já existe um Hype Looper em funcionamento, em teste, em Toulouse, na França. Emirados Árabes, Alemanha, China e mais um que eu esqueci. Aqui no Brasil já tem algum? Projeto parado no Brasil. Mas existe a sede e existe o vagão, já tem o vagão no Brasil, mas completamente parado, que é em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Tá? O projeto do Brasil está parado, infelizmente. Tá? Mas na França, os testes estão muito avançados, incríveis. É um trem que ele trabalha com levitação magnética. É isso que eu ia perguntar. Tipo, ele vai voar, ele vai andar, ele passa a 835 quilômetros por hora. É a velocidade que ele alcança. Tá? São cápsulas no estilo maglev. Maglev é levitação magnética. Tá. Ele trabalha com atrito e repulsão da energia magnética que faz ele se movimentar. Certo. E existe também o projeto vinculado a isso. Quem desenvolveu isso tudo foi o Elon Musk, né, com a SpaceX, ele é muito enfim. disruptivo, esse homem, né, gente? Foi ele que criou isso junto com um grupo de pessoas incríveis do mundo inteiro. Tem gente do mundo inteiro participando desse projeto. Então eles se uniram para desenvolver esse projeto. Exatamente. Tá. Ele é a matriz, o Certo. CERN, né, a matriz. E tem gente do mundo inteiro participando. É sensacional. Tem cientista, tem de tudo. E os trilhos, porque o trem, os vagões, eles levitam. E existe Vai ser pelo mar, então? Não, terra. Terra? Exatamente, vai ser por terra. Mas como que eles vão passar o oceano? A gente vai ver isso muito em breve. Existem trilhos especiais que estão sendo construídos e parece que em alguns trechos, pelo que eu entendi, vai haver também geração de energia. Tá. Eles vão gerar energia conforme o trem se movimenta. Ele não tem rodas. Ele levita. Certo. Entende? Ele levita. E os Jacksons, de quando a gente era criança. Os Jacksons. Imagina que você está num tubo e esse tubo é como se fosse... É tipo isso. Gente, pra quem não sabe, quem não é da nossa geração, os Jacksons, era um desenho infantil. Exato, que era de muito tempo espacial, era uma coisa bem... A gente voava. E é uma realidade. Voava, tipo, era tudo robozinho que fazia. Olha, em Los Angeles, nos Estados Unidos, as pessoas já estão voando. No Uber aéreo. Existe um drone. Eu vi. Isso eu Cabem vi. 4 pessoas.
pilotado pela inteligência artificial. Você já não tem nem mais piloto nesse drone. E você já vai de um ponto A a um ponto B através do Uber aéreo, que é um drone gigante. Na Califórnia tem Na até Califórnia. já caminhões, frota de caminhões exato. sem motorista. Já está em Exato. teste. Uber já funciona normalmente, né? Há alguns alinhamentos, alguns ajustes. Isso ainda não está no mundo, mas já é uma realidade, já existe Sim. lá, já está acontecendo. Sim. Tá? Vai chegar aqui rápido. Quando a gente piscar, abrir o olho, está aqui na nossa porta. Você vai chamar o Uber e vai vir o carro sozinho. Dona Débora, bom dia, para onde vamos? E vamos. E entende? vamos. E vamos, é isso. Agora, vamos lá. E o impacto social que isso vai causar? Isso é E o impacto complexo, no comportamento humano, na psique humana? Como fica isso? Por isso que eu bato muito nessa tecla do comportamento humano. E a questão financeira? Porque assim, se eu estou aqui no Brasil, eu sou real. Eu vou para a França almoçar E volta. euro. Eu vou para os Estados Unidos, Exato. dólar. Porque No mesmo dia. a nossa locomoção vai se tornar uma coisa surreal, exponencial demais. Mas eles estão Nosso pensando em meio alguma de... moeda única? Ou Eu não? Vai acho- começar esse... Olha, eu acho que toda essa movimentação... Eu não sei, tá? Isso é um achismo Tá. meu, porque nós somos as cabeças pensantes Sim. sobre o caso, né? Eu, particularmente, acho que o blockchain veio para já estruturar iniciar essa transformação toda que a gente vai ter. Uhum. Até porque o mundo está globalizado. Legal. Mas são é muita diferença ainda entre países, Sim, né? Uns muito avançados, outros muito atrasados. Até que a gente realmente consiga formatar algo que unifique o mundo. Nesse ponto, a gente tem uma estrada pela frente ainda. Muita estrada. Assim, não querendo ser, assim, pessimista, mas eu não consigo enxergar hoje a realidade que eu tenho hoje, as referências que eu tenho hoje, essa unificação. Eu não consigo enxergar. Não, eu sei, porque, é assim, difícil. São absurdos hoje. Imagina com todo isso daqui, quem é pobre vai ficar mais pobre, quem é rico vai ficar mais rico. Ou não, né? Será? Ninguém consegue responder isso hoje. Ninguém consegue responder isso hoje. Essa é a verdade, tá? Mas que tá vindo aí, já tá na nossa porta, já são mega tendências. Mega tendências já são coisas eminentes, sinais eminentes do que já está acontecendo. Sim. Tá? Então, o que eu sugiro? Porque tem muita gente apavorada, tem muita gente fazendo disso uma festa, tem muita gente falando abobrinha e tem muita gente se posicionando, eu acho que de uma maneira meio... Errônea, Exatamente. Errônea. Talvez até por falta de entendimento. Tá? Minha sugestão para isso tudo, porque é muita informação, é muita coisa, são muitos processos acontecendo ao mesmo tempo, simultâneo. A gente fica meio... Tá? A sensação que eu tenho é que eu vejo uma esquizofrenia generalizada. Sim. Sabe? Sim. Enfim. Porque tudo tem ponto positivo e ponto negativo, Exato. né? E qual a e assim, minha... o desconhecido traz um assusta temor, né? muito, muito, muito. Eu adoro o que eu tô vendo. Porque eu consigo ver daqui a 30 anos, né? Eu tenho essas informações. Mas é assustador, realmente. Porque eu sei que até a gente chegar lá, existe aí um gap de transição que como é que a gente vai lidar com isso, né? Sim. Então, a minha sugestão é que você se prepare. Se prepare, principalmente com muita inteligência emocional. Porque quando você tem a clareza de você é o cerne da sua vida, né? Você é o centro da sua vida. Você sabe exatamente quem você é, o que você quer e principalmente o que você não quer para você. Você consegue lidar melhor com tudo isso, com todos esses contextos, com informações verdadeiras, com informações falsas. Você consegue ter mais clareza para lidar com isso tudo. Né? Para pegar isso tudo e ver o que é bom para você, o que não é bom para você. Exato. E chegar a um denominador comum aí dessa história. Ou estressar menos, né? Tanto é que os skills do futuro são os skills humanos, são os skills internos. Sim.
E eu digo, se preparem. A inteligência emocional está entre as 15 competências do Fórum Mundial, né? Exatamente. Ele está entre. Exatamente. Porque são 15 até 2030, né? Eu falava muito sobre isso, né? Eu já fiz muitos treinamentos sobre neurociência, Sim. sinapses neurais, pirâmide funcional e disfuncional do indivíduo. Eu entendo bastante sobre isso. Uhum. Tá? É um assunto que eu domino. Mas eu fui deixando um pouco isso de lado, porque eu tinha outras prioridades. Mas eu tô trazendo isso à tona de novo, sabe, Débora? Porque eu vejo a necessidade das pessoas de oferecer isso às pessoas. De transbordar isso nas pessoas. É porque a pandemia trouxe um desequilíbrio muito absurdo, grande, né? Gente, só para quem não sabe, né, o contexto da inteligência emocional. Todos nós temos todas as emoções, todos os sentimentos. A gente tem raiva, tem ira, tem ódio, tem amor, tem compaixão, tem tudo. Mas é o que eu faço com esses sentimentos, com essas emoções, é que vai fazer com que eu seja inteligente ou não, que eu tenha bons resultados ou não. O ímpeto da raiva, o ímpeto do ódio, o ímpeto do amor eu vou ter. Mas o que eu vou fazer com isso é que vai me fazer eu ser um bom ser humano, um ser humano melhorado ou não, tá? Então, assim, não pense que eu não posso ter raiva. Sim, você vai ter raiva, mas é o que você faz com ela é o que vai fazer você ter bons resultados, ou não. Porque, ao contrário do que ter raiva, por muitas vezes, é até muito bom, né? Sim. Ela é o fator, é a mola propulsora que você precisa para alavancar na vida. Eu não tenho problema nenhum com nenhuma emoção. Eu acho que você só tem que saber lidar com elas, dosar e saber administrar isso, né? E, então, eu vejo e eu enxergo muito isso hoje. Apesar de toda a tech, de tudo isso que a gente está vendo e sabe que está por vir, o quanto está sendo... Nunca foi tão importante as pessoas administrarem essas skills internas, né? Criatividade, pensamento analítico, colaboração, equipe colaborativa, negociação e a inteligência emocional. Sim. Ela tá no topo. Tá? Porque sem isso, você no futuro não vai conseguir se diferenciar da máquina. Exatamente. Porque você vai ser massa, né? Que assim, vamos combinar que hoje, por não ter isso, nós estamos enfrentando algumas situações do efeito aí manada por não ter ou a criticidade, que também é uma competência, né, que vai ser exigida, ou a inteligência emocional, porque assim, não sei se você também tem essa percepção, mas eu vejo que, assim, principalmente os mais jovens, como eles foram super protegidos pelos pais, né? Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eles são super protegidos de qualquer negativa. Nossa, entra em depressão, quer se matar. O primeiro fora que dá com a namorada, quer, né, fazer aquelas atrocidades. Então, assim, isso também é uma situação que tem que ser desenvolvida para enfrentar todas as diversidades que vão acontecer com tudo isso que você está trazendo para a gente, né? É uma realidade, né? É uma realidade, cada um tem aí que buscar o seu padrão, digamos assim, de tratamento, ajuda, terapia, processo de coach, mentoria, enfim. Cada um com as suas questões, para tentar encontrar o seu eixo para sobreviver ao que a gente vai encontrar por aí. E o nosso tempo de vida aumenta também, né? Com isso tudo, né? Porque a medicina está, assim, num nível de evolução e de nanotecnologia e várias coisas que está estimado que o ser humano vai viver em torno de 120 anos. Nós já temos alguns casos. Já temos. 100, né? 105. 105, 110, 108, já tem. Já existe. Né? Então, 120, para uma medicina que está caminhando para um futuro bem evoluída, com muitos recursos, com muita coisa interessante, maquinários incríveis que detectam. Eu vi agora, não tem muito tempo, uma máquina que ela já faz uma leitura de você e ela diz se você tem a chance de ter um câncer em 30 anos. Um scanner, né? Ela te dá aí um prazo, ela te dá um tempo, algo assim. Você já tem e você já pode ter toda uma medicina preventiva para te ajudar a não ter esse câncer em 30 anos. Que é a epigenética, né?
que é a Exatamente, epigenética, né? porque nós temos uma genética, mas a ciência é clara hoje quando ela diz que a epigenética pode ser mudada. A gente transforma toda essa parte de genes, células, toda isso. Ah, não, eu puxei dos meus pais, dos meus. Esquece. Você pode transformar isso a hora que você quiser. Está comprovado cientificamente. E é incrível isso, né? Exatamente. Eu adoro isso. Tá? Epigenética, gente, é assim, ó, nós nascemos com o nosso DNA, com todos os nossos históricos, com propensões de ter algumas doenças ou não. Mas no decorrer da minha vida, a minha alimentação, a minha maneira de ver o mundo, o que eu faço, as minhas emoções, eu deixo quietinho aquelas situações que podem eclodir e eu mudo a minha história de vida daqui para frente. Elas vão deixar de existir. Não, elas não vão deixar de existir, desculpa, mas eu mudo a minha história de vida. Isso que é um pouquinho da epigenética. E é onde eu digo o seguinte, o futuro é cocriado. A gente pode... Primeiro que o futuro não existe, né? O futuro é a cada milésimo de segundo que está ali à frente. Quando a gente abrir a porta aqui e sair desse estúdio... Isso vai virar um passado. Exatamente, entendeu? É isso. Mas, dentro dos estudos de futuros, e é futuros, tá, Débora? Futuros, porque futuros são plurais. Plurais. Preferido, plausível, enfim, alguns futuros que nós temos aí. Quando a gente faz o cone de futuro, que a gente projeta, que a gente vai 30 anos lá na frente, faz uma engenharia reversa e traz para o presente, a gente está trabalhando com diversos futuros. E lá você consegue enxergar o seu futuro preferido. O que você realmente quer para você, para o seu negócio, para sua carreira. Então, a gente volta aqui no presente e começa a construir este futuro. A gente começa a co-criar o futuro. Né? Eu costumo dizer, essa era que a gente está entrando aí é incrível. Ela é uma era de infinitas possibilidades, eu falo isso sempre. Nunca se teve tanta chance de se ficar maravilhosamente bem na vida, nos negócios, nas carreiras. Você precisa encontrar o quê? Seu eixo. Você precisa estar o quê? Disposto a fazer isso acontecer. Porque as possibilidades estão sempre ao nosso redor. Mas se você não tomar as rédeas da situação e fizer isso acontecer, como que você vai cocriar o seu futuro? Né? E isso é para tudo, vida pessoal, trabalho, tudo que envolva o ser humano. É o agir, né? É o agir. Tá? Você vai olhar assim, a gente vai fazer um estudo de futuros, a gente vai a 10, 20, 30 anos lá na frente, e você vai imaginar o futuro. E outra coisa, que é bem interessante sobre desenhar futuros, a gente tem que instigar o nosso cliente a criar um futuro disruptivo. Porque mais do mesmo nós não precisamos. Então, aí a gente ativa o fator criatividade. Imagina algo que é inimaginável. É isso que a gente vai levar para o futuro. E, unindo a isso, o que realmente é exponencial? Eu quero que o meu negócio seja gigante, que alcance o mundo. Legal, beleza. Tá bom, mas qual é o propósito do seu negócio? Qual é o legado que ele vai deixar? Como ele vai impactar o mundo de alguma forma? Como você vai ajudar a sociedade? Como o seu negócio afeta a sociedade? Não é só você. Não é sobre você. É sobre o todo. O futuro traz isso. Então, o olhar tem que ser muito mais expandido, né? Entendeu? Exatamente. Se você quer fazer parte do futuro, cocrie um futuro gigantesco. Um futuro macro. E quando eu projeto isso daí, eu trago pessoas para próximo de mim? Claro. Tá. Óbvio, sempre. Pessoas, tá? Ah, mas Glória, e a inteligência artificial e a robótica e o robô e o chat GPT? Gente, cortes do futuro. E eu costumo dizer o seguinte,
eu quero ter toda a tech do mundo à minha disposição. Elas serão minhas parceiras, sim. Porque a tech é maravilhosa. A tech vai te ajudar a evoluir, a crescer, a ser mais rápido, a ser mais ágil. O futuro é ágil. Muito ágil, né? Muito ágil, né? E as techs estão aí para mostrar isso pra gente e para fazer isso por nós. Para facilitar, inclusive, Para facilitar a nossa vida. Então, à medida que você investe cada vez mais em tech, mais tempo como ser humano você tem. Como você está usando esse tempo? O que você está fazendo dele? Você está ajudando o planeta de alguma forma? O seu bairro, a sua cidade? A sua comunidade? Como você realmente está sendo exponencial? Isso são perguntas que as pessoas precisam começar a se fazer. Entende? Que daí entra todas as questões de sustentabilidade que nós começamos no começo do nosso bate-papo, né? Eu tenho um negócio incrível aqui hoje, quero que ele alavanque e multiplique, e quero trazer mais pessoas. Ok, a gente vai passar a ter toda uma sociedade olhando para dentro do nosso negócio. É onde entra o ESG. Tá? Eu costumo dizer que a gente vai precisar ter negócios com paredes de vidro. Porque a sociedade vai estar olhando para você. Esquece o órgão público. Já não está assim. Você testa animal? Você testa seu produto em animal? As pessoas não querem mais comprar. Exatamente. Você vai falir, você vai quebrar. As pessoas não querem comprar de indústria que faz teste em animal, que contamina a água, que desmata, que escraviza pessoas. As pessoas não querem mais isso. E esse movimento é crescente. Entendeu? Mas isso é a nova geração que traz mais forte, né, Glória? Com certeza. Só que, se as pessoas que estão no poder hoje, os grandes líderes, não começarem a olhar seriamente para isso, porque eu sei que não é tão simples. Tem todo um lastro histórico, de familiar, comportamental, vícios de linguagem, vícios comportamentais, envolve muita coisa. Mas é uma cadeia grande. É uma cadeia muito grande. Construção, né? De paradigmas, né? Exatamente. Eu sei que o cara... Quantos eu já... Mas eu eu construí todo esse império desse jeito. Pá, pá, pá. Cartesiano. Linear. Acabou. Essa figura não existe mais. É o patriarcal, né? Ele, tudo bem, você construiu até aqui. Se você quiser continuar construindo e crescendo... Ou você se flexibiliza agora, ou você não vai sobreviver ao futuro. Exatamente. Nós estamos, assim, nos últimos tempos... 45 do segundo tempo? Sim. 45 do segundo tempo. É agora. Tá? Ou os líderes entendem isso, ou o sonho deles, do legado que eles construíram, eles vão ver morrer, eles vão ver ser substituídos por coisas que estão dentro desse enquadramento de tudo isso que a gente está falando e muito mais, porque isso é um assunto, Débora, que a gente pode ficar sentado aqui uns 3 dias, tá? Que não não tem assunto ainda, eu acho que não vai dar tempo da gente entrar, entende? Porque é muito vasto, é muito amplo, é muita informação. E o que eu muito me atento é para isso, a questão do comportamento humano, do impacto que isso tudo vai causar, sabe? O Elon Musk falou há algum tempo atrás, 1 mês, 2 ou 3, ele fez uma declaração para a imprensa mundial, pedindo que as pessoas botassem um pouco o pé no freio quanto ao avanço dessa tecnologia toda. Eu entendi porque ele disse. Ele foi massacrado porque ele falou isso. Mas eu entendi por que ele falou isso. Eu imagino que deve ser por causa de ética. Essa questão de ética, porque assim, como não tem nada escrito, tipo, até onde podemos ir, até onde não deve ir, isso daí vai destruir a humanidade, um exemplo, eu acho que ele falou assim, gente, vamos lá, vamos regulamentar um pouco essa situação, depois a gente volta. Mas eu também não creio que parou, assim, desacelerou ou parou de se falar tanto quanto. Mas, assim, não tem como parar uma coisa Não tem. Eu acho o seguinte, alguns projetos eu acho que estão na gaveta. E, tipo, numa hora X, eles vão soltar. Eu não creio nem que está na gaveta. Eu acho que está em slow motion. Mais devagarzinho. Exatamente. Estão guardados ali no cantinho. Por que, Débora? Porque você não acha que é por causa de ética? Ou por falta de regulamentação? Não.
Não acho. A gente hoje tem um mercado aí que não tem regulamentação. Várias coisas não tem. Não tem porque tudo acontece muito rápido. Não dá tempo, não acompanha. Entende? E tudo bem, a gente vai seguindo e vai fazendo no caminho, tá? Isso é o que menos me preocupa. O que mais me preocupa é se amanhã a gente amanhece num mundo com tudo que tá por vir, já pronto aqui, já abriu o olho e tá aqui, deu de cara com tudo, assim. É Uber voando no céu, enfim. Hyperloop. Hyperlooper, é tudo junto. Almoçar. Exatamente, tipo isso. Como que o ser humano, principalmente num país atrasado como o Brasil, vai receber isso? Não está pronto. Cognitivamente. Exato. Não está pronto. Então, a gente tem aí um impacto econômico-social que não vai ser uma loucura. Sim. Entende? As pessoas não estão prontas. Tirando poucos países como a Estônia, Finlândia, Alemanha, talvez, mais um ou dois, não estão prontos para isso Então, tudo. assim, ouvindo você, são poucos os países prontos. A grande maioria... Na minha opinião, sim. E isso você tem que ir dando um tempo para isso tudo ir escoando. É como as pessoas falam de inovação. Eu inovei... Todo dia alguém inova na caneta. Isso é impossível, gente. Não é assim. Não é inovação, Não né? funciona desse jeito, sabe? Isso aqui tem que ter um teste, isso aqui tem que ter um tempo de maturação. Então, virou muito arroz de festa, muitas palavras na boca de muitas pessoas, e o assunto precisa ser olhado com um pouco mais de profundidade e seriedade. É assim que eu vejo a coisa. Sabe? A gente está falando de macro, eu não estou falando de micro. Os micros estão chegando, eu acho até que para causar uma adaptação na gente. Mas o assunto é muito vasto e é muito grande, é muito importante. Porque isso vai mexer diretamente com todas as vidas na face da Terra. Então, a gente tem que ter essa cautela. E muita responsabilidade ao falar. Porque quando surgiu o ChatGPT, que foi, acho que novembro, fevereiro, já tinha... De 2022. De 2022. Ou seja, tem pois meses, né? Isso. Meses. Ele já passou a utilização Já dele... evoluiu absurdamente. Tipo, o que eu acho que... Eu estava lendo... O que o Instagram, acho que levou 1 ano, o ChatGPT levou 45 dias. Exato, né? porque a gente tem o seguinte... Quanto mais tecnologia a gente tem à nossa disposição, mais rápidos são os processos. Sim. Entende? Inclusive... Que inclusive, né, Glória, o ChatGPT, como você mesmo disse já aqui, é a pontinha do iceberg. É o nada. É o nada. É o nada. A gente ainda não está vendo a figura completa. Então, trazendo isso, o ChatGPT ainda é nada. E assim, qual é o impacto... que eu sei que você já falou várias coisas assim, mas qual o impacto da inteligência artificial no mundo em relação às pessoas? Porque, assim, tudo que é operacional vai deixar de existir. Vai. E nós sabemos que, assim, se as pessoas não se desenvolverem, se as pessoas não evoluírem, não buscarem conhecimento, tipo, ela vai ficar em um limbo. Vamos usar, né, um limbo, num lugar que a gente não sabe o que vai ser. Não sabe. Ninguém sabe. Por esse cenário que ninguém você está sabe. falando. É verdade. Já que tem alguns estudos para que essas coisas vão existir, existe algum estudo para trabalhar com essas pessoas que vão ficar nesse limbo? Porque não vai ter emprego, né? Existe uma Quem vai sustentar esse povo? Existe uma discussão aí de... 10 bilhões de pessoas? A gente está caminhando para isso, né? Hoje a gente está em torno de 7, né? Mas pressupõe-se que até 2030 seremos 10 bilhões de pessoas. Então, assim, com toda essa evolução, 7 bilhões vão ficar no limbo, né? Infelizmente Existe aí uma pauta mundial que é sobre a renda básica universal. Onde os países que fazem parte da pauta discutem uma renda... Eu costumo dar ontem eu falei na live, que é como se fosse assim, a linha do Equador. Uma galera que vai ficar aqui embaixo, porque o que fazer com eles? Né? O que nós estamos fazendo com essas pessoas?
Nós que estamos criando aí uma comunidade de inertes que a gente vai ter que sustentar? Ou a gente vai dar subsídios, formas dessas pessoas realmente se desenvolverem e conseguirem passar para o lado de cada fronteira? Isso aí É bem complexo isso, complexo, hein? envolve o mundo inteiro. Porque isso. assim, ó, vamos combinar. Uma coisa é eu pegar uma Alemanha e sustentar o limbo dela. Uma coisa é eu pegar a África, Brasil, Venezuela e sustentar esse limbo. Exato. Quem vai sustentar o povo de Bangladesh, Você entendeu? que está lá sendo escravizado pela indústria? Porque ainda tem muito disso no mundo. Temos. A gente tem aqui no Infelizmente. Brasil, a gente sabe disso, né? E aí? Então, as grandes empresas do Vale do Silício, elas participam dessa pauta. E o Elon Musk, quando faz esses avisos, ele pensa nisso. Ele sabe que isso vai acontecer. Como muita gente já sabe, isso é uma realidade. Sabe? Então, por isso que, mais uma vez, eu vou falar, muita responsabilidade, responsabilidade afetiva, responsabilidade social, sabe? Porque é uma discussão profunda isso. Muito profunda. E a gente está vendo muito oba-oba para uma coisa que vai ter um impacto no mundo grave, sério. Porque, mas isso não vai me afetar porque eu sou, né? Então, engano seu. Engano mesmo. Engano seu, que vai você ser um não... arrastão, né? Engano seu, achar que não vai ser afetado por isso. Quem acha que não vai ser o que mais vai Engano ser, seu, né? entende? É não olhar para a falta de educação que as pessoas não têm, para a fome que as pessoas têm. Não olhar para isso hoje. Aliás, isso é um assunto que já está até muito atrasado. E a tendência disso é piorar muito se os grandes líderes não tiverem ações assertivas, sérias e profundas. Isso vai piorar muito. Eu não tenho dúvida. Quando você fala líderes, você fala líderes governamentais, Exato. líderes donos de empresa. Todos os grandes líderes mundiais. Os Não que importa. têm a caneta. Que podem assinar o papel. Entendi. E passar o cheque. É isso, entende? Porque nós vamos precisar disso. A humanidade vai precisar disso. Aí entra mais uma skill, a colaborativa. Porque eu não consigo ver esse projeto dando certo se o mundo não se unir para isso. Entende? Então, mas isso daqui trouxe um individualismo absurdo, né? Cada um dentro do seu mundo, né, Glória? Como tirar isso daqui, ó, da mão das pessoas? Porque isso daqui é a vida da gente, né? E assim, a gente fica nesse mundinho aqui, né? Porque assim, eu estou me autoacusando, tá? Já tem situações que às vezes eu tô aqui no celular, alguém fala comigo e tipo, eu tô dentro do celular. Pois é, mas aí você já parou para refletir o que leva... Eu vejo pessoas atravessando a rua sem olhar se tá vindo o carro, porque a cara tá atochada. Exato. Elas não estão preocupadas se elas vão ser atropeladas. Então, e como tirar o individualismo para o E colaborativo? por que será? Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que está certo sobre isso? Por que o ser humano resolveu atochar a cara no celular e não olhar para mais nada ao redor dele? Eu acho que é um pouco uma resposta, tipo, imediatista, né? Não saber administrar a sua volta. Então, é mais fácil o que ele precisa? Inteligência emocional. Voltamos para o assunto lá do começo do podcast. Entendi. Entende? É muito melhor eu me divertir da gargalhada aqui do que enxergar realmente a minha realidade, que eu preciso ler, estudar, trabalhar, desenvolver, resolver o problema socializar, resolver os problemas com os meus pais, com os meus filhos. Porque hoje não terceirizar a responsabilidade. Exatamente. Porque hoje a gente tem o quê? Uma sociedade disfuncional. Muito disfuncional. Nossa, falamos junto. Muito disfuncional. E, tipo assim, mas são assuntos totalmente diferentes? Não são. Então, tá tudo interligado. Tudo interligado. Tá tudo interligado. Se você souber ler nas entrelinhas os pontos X das questões, os assuntos estão
todos interligados. Não pense você que aquele agricultor que está colhendo a batata lá na terra não está ligado a você, que você está enganado. Ele está ligado a você, sim. Que está aqui na cidade grande, que já pega a batata no prato, pronta. Está tudo interligado. Débora. E a gente está chegando num ponto tão crítico disso tudo, que ou a gente olha para o macro, o mundo se une para ajudar o mundo de alguma forma, ou eu, sinceramente, eu vejo muito caos ainda pela frente, até que a gente chegue a um ponto de sorrir. A vida é bela, feliz. Porque o futuro é lindo, tá? Eu acredito nisso, eu vejo isso e eu sei disso. O futuro é de infinitas possibilidades, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é abundante, ele tem muito para todo mundo, dinheiro, comida, tudo. Só que cabe a nós, seres humanos, nos prepararmos para isso. É o fazer hoje para ter amanhã, né? Entendeu? E cadê o incentivo? Cada um de nós vai precisar fazer um pouco para ajudar a toda uma comunidade. Pode ser a sua rua, o seu bairro, a escolinha do seu filho, não importa. A gente tem que incorporar esse espírito colaborativo para ajudar neste processo, que todos possamos passar por essa fronteira daqui para aqui. Porque se a gente deixar essa turma aqui, vai todo mundo morrer, porque quem tem dinheiro para sustentar a gente vai ter um problema pessoas? sério aqui, entende? Então, o olhar precisa ser amplo, exponencial e colaborativo. Existe a possibilidade de nós sermos os próximos dinossauros? Deixar de existir, meu Deus? Porque assim o cenário... Tipo assim, gente, isso aqui que eu tô falando é uma realidade, mas não é para ter medo dela, não. Muito pelo contrário, é para pegar essa informação e fazer alguma coisa para não em algo acontecer. Exatamente, né? Transformar ela em algo bom para você, tá? Mas consciente, cara, é isso. Então, vamos tomar as rédeas da situação e vamos fazer acontecer? Vamos realmente co-criar um futuro incrível? Vamos. Entende? Ai, meu Deus, e agora? Eu vou perder... Eu vejo muito isso, eu vejo. Uhum. Eu lido com as pessoas. Ai, eu vou perder meu emprego. A inteligência artificial... Para. A inteligência artificial não é o ser humano. O ser humano nunca será substituído pela inteligência artificial. Ponto. Isso é um ponto. Tenha uma tranquilidade disso. 2, suas competências e habilidades. Vamos embora desenvolver? Vamos embora crescer isso aí? Vamos embora melhorar isso aí? Vamos. Então vamos. É por isso que eu falo, nos usem como ponte. Porque a gente está aqui, sabe, com toda essa informação para ajudar você a atravessar isso aí. Exatamente. Né? Exatamente. A nossa caixinha de ferramentas, né? Exatamente. Glória, que a gente foi colocando coisas para que a gente pudesse ajudar o outro. Eu converso muito com o Uber, sabe? Quando eu pego Uber. É uma escola, né? É uma escola. Cada um é uma história, é uma vida muito interessante. Eu peguei um Uber esperto, assim, inteligente, sabe? O rapaz, pois é, eu tô sabendo. E o papo era mais ou menos esse. Ele assim para mim, pois é, eu tô sabendo que já tem carro sem motorista fora do Brasil. Que isso é uma realidade, já vai chegar no Brasil, não vai demorar muito. Inclusive, se eu não me engano, na Alemanha, eu acho que foi assinado um documento no ano passado que a partir de 2050, nenhum ser humano mais pode dirigir um veículo. Ah, por causa de acidente, né? Por causa de acidente. Só a inteligência artificial vai dirigir, tá? Bom, enfim. E o meu papo com o Uber era esse. E aí eu falei, bom, parabéns, porque você tá certíssimo em tudo que você tá me falando. Eu falei pra ele. E aí, qual é a decisão que você toma? O que você, mediante toda essa informação que você já tem, que bom, fiquei tão feliz de ouvir ele falando, você não tem noção. O que você vai fazer com isso? Qual é a ação? O que você está aprendendo novo? Qual é a habilidade nova que você está desenvolvendo? Tá, você não vai poder mais dirigir carro, porque ninguém vai dirigir mais, né? Mas o que você pode fazer ou nesse sentido,
de repente, se tornar o melhor mecânico de carro, o melhor operador de inteligência artificial. Estou inventando da minha cabeça, tá? Não sei se isso vai existir. Mas digamos que... Mas vai, né, Glória? Porque assim, os cargos, as funções vão ser substituídas e criadas outras. Exatamente. Existe demanda tipo para assim, isso, né? Como eu disse ontem, existem já centros cirúrgicos que não tem mais nenhuma pessoa dentro do centro cirúrgico. Só o paciente, operado pela máquina. A cirurgia quem faz é a máquina. Mas quem está operando a máquina? O médico. Então, ele não é só mais um médico. Ele é um médico especialista na robótica da máquina XYZ que opera tais situações. Entende? Como ele teve que desenvolver mais uma competência, mais uma habilidade. Estou falando de um médico. Que está dentro das 15 para 2030, né? Exato. Eu estou falando de um médico, exatamente. E, tipo assim, isso é bom ou é ruim? É excelente. Porque a gente sabe que contaminação cirúrgica se faz de pessoa para pessoa. E mata, né? E mata. E você reduz o risco aí de uma infecção numa pessoa que está fazendo uma cirurgia em quase 100%. Então, isso não é bom? Isso é ótimo, gente. Isso é maravilhoso. Cabe ao médico ter a humildade de sentar na cadeira de estudante de novo e aprender sobre aquela robótica que está ali à disposição dele. E tudo bem. Isso vai ser bom para todo mundo. Entende? Então, é essa mensagem que eu quero deixar aqui hoje. Não tenham medo da tecnologia. Muito pelo contrário, se apaixonem por ela. Ela é maravilhosa, ela é incrível. Tá? Só que você precisa saber administrar isso. Abraçar isso. Mas primeiro você precisa abraçar quem? A você mesmo. Porque senão você vai virar um liquidificador no meio disso tudo aí. Sabe vitamina, quando a gente está batendo as frutas todas? Você vai virar essas frutinhas ali dentro do liquidificador. Sem saber para onde você vai, com medo. Vai ser mais um, né? Vai ser mais um. Não vai ser vai ser mais Exatamente. Então, muda essa realidade. Você tem esse poder, sabe? Se desenvolvendo, lendo, buscando pessoas que possam te ajudar de alguma forma. É isso. Olhe para o futuro com uma coisa muito expansiva, muito bacana para você. E positiva, para transformar a realidade de hoje, com né? Com certeza. Porque a tendência da gente é não ter mais analfabetismo no mundo. A tecnologia está trazendo isso. É porque hoje você tem acesso a tudo, a qualquer coisa na internet de graça. Só que a gente vai ter acesso, a gente não vai dar mais Google. O Google já vai estar aqui, ó. É só fazer o download. Ai, gente, eu quero esse chip logo. Então, olha que coisa boa isso. Se daqui a algum tempo a gente não tiver mais nenhuma criança e nenhum adolescente analfabeto. Olha que coisa maravilhosa isso, gente. Uma transformação só incrível, né? Aonde o ser humano vai mais ganhar desenvolvendo as suas soft skills. A habilidade de lidar com outro ser humano. A habilidade de ter empatia. A habilidade de saber negociar. De saber gerar uma experiência incrível para as pessoas. É isso que vai diferenciar você da máquina. Exatamente. Porque no mais a máquina vai fazer tudo pra gente. Exatamente. E nós vamos ter o quê? Muito mais tempo para cuidar da saúde, cuidar da família, cuidar dos amigos. Criar negócios. Criar negócios, sabe? Porque tudo continua vindo da nossa imaginação. Isso não vai mudar. O homem imagina... É porque nós criamos a máquina, né? Exatamente. Não é a máquina que cria máquinas. Nós isso criamos, não vai mudar. nós desenvolvemos. Entende? O que está ali foi criado por um ser humano, Exatamente isso. A raça humana, ela tá assim... maravilhosamente linda na questão de criar inteligência, criar a robótica, criar a tecnologia, mas o que eu percebo é que a capacidade de criar a consciência humana está muito limitada. E é justamente na consciência humana que vai haver a separação do joio e do trigo. Gente, eu não disse que o assunto era, assim, disruptivo. Mas, infelizmente, Glória, estamos no finalzinho. A gente poderia ficar aqui dias, horas, semanas batendo papo, porque é um assunto novo,
comentando-se de forma nova, né? Porque o assunto já está vindo há muito tempo. Mas assim, para a gente finalizar nesses últimos minutos do nosso bate-papo, que mensagem que você deixaria para nós depois de toda essa quantidade de informação que você trouxe para a gente, que algumas são bem reflexivas, a gente tem que refletir muito, trazer muito para dentro. Exatamente. E, assim, o que pensar, o que fazer? O que nós devemos pensar? Minha mensagem para vocês hoje aqui é a seguinte: a tecnologia, a inteligência artificial muda o comportamento das pessoas, mas são as pessoas que mudam o mundo. Reflitam sobre isso. Nossa, Essa bem reflexiva mesmo. É isso. E, Glória, passa as suas redes sociais para que as pessoas possam te seguir também. E, assim, é um assunto bem interessante, gente. Não, prestem atenção no @ dela. @Glória Copelo _BR no Instagram, LinkedIn Glória Copelo, Facebook Glória Copelo e YouTube Glória Copelo. CO e 2 L's. É isso, CO bem simples. E 2 L's. Bom, este foi mais um episódio da Gestão Sem Crise com Débora Gianotto. E eu também estou nas redes sociais, no Instagram, @Débora.Gianotto, no LinkedIn, @Débora Gianotto, e no YouTube, que é o canal que você está assistindo esse podcast, @Débora.Gianotto. E assim, sigam, compartilhem, comente, encaminhe isso daí para mais pessoas, assinem o canal, porque o YouTube entende que quanto mais assinantes, mais curtidas, mais o assunto é relevante e ele entrega para mais pessoas. E aqui eu trago toda semana um convidado com um assunto extremamente importante para que você, empresário, empreendedor e líder, possa se capacitar ainda mais para que você tenha um futuro ainda melhor. E eu também estou em todas as plataformas de streaming. Até mais e até a próxima semana com mais um assunto muito interessante para você.